É através da força da palavra de Deus que vamos acolhendo dia após dia nosso Senhor Jesus Cristo dentro dos nossos corações. O nosso estudo de hoje está no livro do Apocalipse, no capítulo 3. E é assim, cada vez mais abrindo as portas do coração para acolher nosso Senhor Jesus Cristo como Rei e Senhor de nossas vidas, que está começando mais um programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Vamos fazer o nosso estudo de hoje, como já costumeiramente começamos com a oração. Vamos juntos rezar e pedir a Nossa Senhora, nesta Ave Maria, que ela infunda em nosso coração cada vez mais essa certeza de que seu Filho Jesus está voltando e que Ele é o Senhor. A vitória pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos com fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim, com Nossa Senhora ao nosso lado, que começamos o nosso estudo de hoje. Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Vigia, reaviva o que te resta e que estava para morrer, pois não acho perfeitas aos olhos do meu Deus as tuas obras. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o, converte-te. Se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora vou te surpreender. Aqui nos versículos 2 e 3, temos uma sequência de ordens, que eu anoto aqui com a cor vermelha, né? A primeira ordem já está aqui logo no início do versículo 2, vigia, né? A ordem de Deus, vigia o que te resta, que estava para morrer. Então essa é uma ordem de Deus, né? E aí no versículo 3 prossegue essa ordem: lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido, é uma ordem de Deus. Observa-o, converte-te, né? Então são ordens que o Senhor dá para nós. Se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, em que hora, sem que tu saibas em que hora vou te surpreender. Então uma série de ordens de Deus. Vamos prosseguir, versículo 4. Todavia aí em Sardes existem algumas pessoas que não mancharam suas vestes. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Aqui no versículo 4 temos uma promessa de Deus. Eu anoto aqui com a cor verde. E que promessa é essa? Olha que promessa maravilhosa. Estas pessoas que não mancharam suas vestes vão andar comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Versículo 5. O vencedor vestirá vestes brancas e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos. No versículo 5 também temos outra promessa. Olha aqui, versículos então 4 e 5, promessas de Deus. O vencedor vestirá vestes brancas e não apagarei o seu nome do livro da vida. Que promessa maravilhosa. Versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui no versículo 6 é uma ordem de Deus. Ouça, né? Ouça o que o Espírito diz. Eu anoto aqui com a cor vermelha, versículo 6. Vamos prosseguir. Versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: assim fala o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço a tua conduta. Vê, eu abri à tua frente uma porta e ninguém a poderá fechar. Pois tua força é pequena, mas guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Veja só, aqui no versículo 8 e no 7, eu vou pegar antes o 7. O 7, na verdade, aqui tem um princípio eterno. Assim fala o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Então isso aqui é um princípio eterno, versículo 7, porque é assim que Deus age. O que Ele abre, ninguém pode fechar. Por outro lado, o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Significa que Ele tem o senhorio, o controle de tudo. Deus tem o controle de todas as coisas, que é um princípio eterno. E no versículo 8, temos aqui uma promessa.
A promessa de Deus é essa, né? Ele fala, conheça a tua conduta e eu abri à tua frente uma porta e ninguém a poderá fechar. Olha que promessa maravilhosa, ninguém poderá fechar essa porta que eu estou abrindo para você. Versículo 9, olha, eu te entrego uma parte da sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem judeus e na realidade não são, mas são mentirosos. Vou fazer com que venham prostrar-se diante de teus pés e reconhecerão então que eu te amo. Já que guardaste a minha ordem de perseverar, também eu te guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o universo, para pôr à prova os habitantes da terra. Aqui temos uma outra promessa de Deus, versículo 10, Deus prometendo, né, já que guardaste a minha ordem de perseverar, também eu te guardarei. Olha a promessa de Deus, eu também vou te guardar da hora da provação que está para vir sobre todo o universo. Uma promessa maravilhosa de Deus aqui na segunda parte, né, do versículo 10. Versículo 11, eu venho logo, guarda bem o que recebeste, para que ninguém roube a tua coroa. Versículo 11 aqui temos uma ordem de Deus, anota com a cor vermelha. Né? Temos muitas promessas e muitas ordens de Deus nesse capítulo 3 do Apocalipse, você está percebendo, né? Olha aqui a promessa de Deus, a ordem de Deus. Eu venho logo, mas você precisa guardar bem o que recebeste. É uma ordem de Deus. No versículo 11. Versículo 12. Do vencedor farei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí não sairá. Nela gravarei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu de junto do meu Deus, e gravarei nela também o meu novo nome. Versículo 12 está fácil, né? É uma promessa de Deus, e que promessa maravilhosa, né? Gravarei o nome do meu Deus, nome da cidade do meu Deus. Promessa de Deus para mim, para você, para os vencedores, né? Para o vencedor ele vai fazer isso, ele vai gravar o nome. Então, versículo 12, temos essa ordem de Deus, essa promessa de Deus para nós, melhor dizendo. É promessa, viu? Versículo 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui no versículo 13, uma ordem de Deus, ouça o que o Espírito diz. Versículo 14, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta, não és frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente. Mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes, sou rico e abastado e não careço de nada, em vez de reconhecer que és infeliz e miserável, pobre, cego e nu. Dou-te um conselho, compra de mim ouro purificado no fogo para ficares rico. Compra de mim ouro purificado no fogo para ficares rico, e vestes brancas para vestires, e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Versículo 19, eu repreendo e educo os que eu amo. Versículo 19, temos aqui, esforça-te, pois, e converte-te. Temos então uma ordem de Deus, esforça-te, pois, e converte-te. Versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Aqui o versículo 20, temos essa promessa magnífica aqui que temos de Deus, né? Se eu ouvir a minha voz e eu abrir a porta, eu vou entrar e vou tomar a refeição. É uma promessa de Deus. Mas ao mesmo tempo que temos essa promessa de Deus, surge aqui essa dúvida que eu pergunto ao querido Denis Duarte. Qual é a condição para que isso aconteça? Explica para nós, por favor. Essa também é uma passagem famosa, né? Conhecida nos círculos bíblicos religiosos aí, de Jesus à porta do nosso coração. Mas vamos antes entender um pouquinho do contexto, para quem foi escrito esse texto. Foi escrito para a igreja de Laodiceia. Essa era uma cidade que envolvia aí muita riqueza material, porque era uma cidade comercial, muitas lojas, muitos bancos, as pessoas buscando os bens materiais. Bom, a partir disso nós podemos entender esse texto de duas possibilidades, duas maneiras. Uma leitura mais histórica e outra um pouco mais espiritual. Uma leitura histórica, a primeira, é que essas pessoas dessa igreja já haviam se recusado a hospedarem João na cidade deles. E, decidindo não hospedar João, eles também decidem por não acolher o ensinamento de João.
Por que eles não acolheram João? Porque eles estavam preocupados com eles mesmos, com essa busca de riqueza, de bens materiais. Ok, segunda possibilidade, a leitura espiritual. Seria um alerta do próprio Jesus, batendo à porta do coração deles, para que eles saíssem da frieza espiritual causada justamente pela busca de bens materiais, pela busca excessiva das riquezas. Lendo o texto dessa maneira, com essas duas possibilidades, nós podemos fazer maravilhosas reflexões. Quero indicar a você uma delas. Você pode associar este texto ao primeiro e segundo mandamento. Jesus, num dos evangelhos, diz que a gente pode sintetizar os mandamentos no primeiro e no segundo mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu abro o meu coração nessa leitura espiritual desse texto a Jesus, que Ele entre no meu coração e eu permito com que Ele me modifique interiormente e automaticamente serei modificado também no exterior. Assim, eu sou capaz de amar o próximo. Eu sou capaz de hospedar o próximo, dar hospitalidade a ele, recebê-lo, como nessa leitura histórica desse texto. Bonito isso. É assim que a gente tem que viver esta dinâmica da Sagrada Escritura. Entender o texto na sua origem e assim trazê-lo para a nossa vida e fazer a nossa meditação. Muito obrigado, Denis. É isso mesmo, queremos abrir a porta do nosso coração para acolher o Senhor. Colher Ele em nossas vidas e assim também acolher os nossos irmãos. Vamos prosseguir. Versículo 21. Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci, estou sentado com meu Pai no seu trono. Aqui, versículo 21, uma ordem de Deus que nós anotamos, ou melhor, uma promessa de Deus, né? Uma promessa. Promessa de Deus, não é ordem, não, é promessa. Farei sentar-se comigo no seu trono. E no versículo 22, para encerrar, uma ordem de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é a ordem de Deus. Bom, finalizamos a nossa leitura de hoje. Então eu vou me despedir de você, anotando o que Deus falou no meu coração e você anota aí, tá bom? Vai tocando o barco daí. Olha quantas promessas e quantas ordens maravilhosas de Deus. Então, com tudo isso, releia, retome e prossiga aí com o seu estudo, tá bom, meu irmão? Me despeço de você, fazendo as minhas anotações aqui. Até o próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus te abençoe. CançãoNovaPlay.com. Assine já!